7, 6, start, 2, 1, booster ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Tudo nice? Você tá bem tranquilinho hoje, hein, tio Dani? Hoje eu tô meio calmante. Tomou maracujina? Tomei pesticida. Pesticida. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que a gente não falou que a gente ia falar, então é surpresa, que será a misteriosa clareira do diabo na Rússia. Caramba, o bagulho é brabo. Chamado de Tunguska. Tunguska. Eu acho que é assim que fala, né? Eu acho que sim. Mas antes, né, da gente começar a falar sobre esse assunto, minha gente, vamos pedir pra você deixar aquele like nervoso aqui pra gente, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, que eu sei que você tá vendo esse vídeo e ainda não se inscreveu. Clica aqui agora, deixa um comentário aí pra gente, segue a gente no Instagram, @papo.estelar, no TikTok é Papo Estelar, nosso ETzinho Degogs, que tá aí por trás das câmeras, o nosso ET. É isso aí, esqueci alguma coisa? Não. Não? Não. Então eu tô muito bem de memória hoje. Hoje você tá com o torque mais avançado que o meu. Meu pistão tá mais acelerado hoje. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa eu vou te pegar de surpresa. Quem tu é hoje, garoto? O buraquinho de imbigo. Eu sou o buraquinho do E imbigo. você é quem? Eu sou o buracão do imbigão. Lembra a foto daquela menina? Não quero lembrar. Baque umbigão, né? Um grande umbigo. Fetiche por alargamento de umbigo. Vamos lá. Vai lá. Começar falando aqui sobre a misteriosa clareira do diabo na Rússia. A clareira do diabo é considerada um dos lugares mais estranhos da Rússia. A anomalia foi... Depois da própria Rússia. Depois da própria Rússia, né? A anomalia foi formada depois que um objeto supostamente de origem extraterrestre caiu perto da zona de Tunguska. Talvez seja assim que fale, talvez não seja, eu não sei. Tunguska. O local é um prado seco onde misteriosamente nada cresce. E o diâmetro desse prado, eles calculam que seja entre 200 a 300 metros, né? E a população local contorna essa onda, porque eles garantem que se alguém pisar dentro desse local, tá fadado a sabe o quê? Morrer, bater as botas. Vai de comes e bebes. Vai de comes e bebes, exatamente. Ixi. Seja, né, um ser humano ou uma pessoa... um ser humano ou uma pessoa, não. Desculpa, um ser humano ou um animal, eu quis dizer. Também. São sinônimos. Retorna ao macaco. E no local também são registradas interrupções na operação de máquinas e equipamentos eletrônicos. Ou seja, chegou perto, F. F no chat. F no chat. E nas proximidades desse local também há relatos de deterioração da saúde, né? E as pessoas que estiveram próximas a essa área relatam sentir muita fraqueza, além de muito medo, obviamente, né? O pessoal fica meio cabreiro lá. Ou seja, né? Um lugar sinistro no remoto território de Krasnoyarsk. Isso, localizado na bacia do rio Pova. Nos últimos 30 anos, mais de 70 pessoas desapareceram nas proximidades do local onde tudo aconteceu. E lá são observadas vibrações acústicas de baixa frequência que afetam negativamente os seres humanos e animais e tudo que está por perto. Então o negócio é meio esquisito lá e a gente... Tem um negocinho que tá soltando BBB, energia negativa. Tem umas paradas sinistras que estão rolando lá e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então tá. Então vou contar o começo dessa fábula. Dessa encantadora fábula que em 2025 vai estar no Disney Plus. Não duvido. Bambi, como é que é? Radioativo. Bambi radioativo, de Chernobyl. Porque se vocês forem procurar as imagens,
É muito estranho. O local é muito esquisitão estranho. mesmo. Parece que aham. tem um bolsão de água de radioatividade embaixo, assim, é muito doido. É meio né? estranho, meio estranho. Pesquisem lá, vocês vão gostar de ver. Ou não. Bom, É. como a história começou, galera? Por volta das 7h15 da manhã do dia 30 de junho de quando? 1908. Ah, faz mó Se cota aí. liga nessa vibe. Mais de 100 anos. Não tinha nem celular, né? Não. Uma onda de choque quase 1000 vezes mais forte que a bomba de Hiroshima derrubou 80 milhões de árvores em mais de 2.000 quilômetros quadrados da floresta. Imagine. Renas, ursos, lobos, raposas e milhares de outros animais que habitavam naquela área tombaram. Foram de Comes e bebes. skateson. Tombaram, né, junto com a vegetação, que até hoje não se recompôs inteiramente. Foi calculado que a magnitude da explosão ficou entre 10 e 15 milhões de toneladas de dinamite, mas o objeto que causou essa explosão não tocou o solo. O quê? O quê? Esse objeto literalmente se espatifou em pleno ar, a cerca de 8 quilômetros de altura. Imagina se Então- tivesse sido mais próximo ainda, o troço que não ia ter Não. acontecido. Mas como que 8 quilômetros de altura bateu no solo 2.0? É que na verdade que tava passando um disco voador, um platillo volante bem na platillo hora volante, ali, daí entendi. pau! É possível. Centenas de milhares de animais que estavam no local foram reduzidos a carcaças carbonizadas, viraram só Tadinho um dos bebinos. coalho e óleo. Então, Ai, que ódio, que horror. para as testemunhas do ocorrido, aquilo parecia o Armageddon. Armagedon. Meu Deus. Uma das pessoas, Sergei Semenov, que estava a aproximadamente 65 quilômetros de distância, Hercule. conta que foi arremessado de sua cadeira pela explosão de calor. Imagina você a 65 km do local, ainda sofrer um impacto desse jeito. É um impacto profundo. É. O depoimento de Semenov, que foi registrado pela expedição de Leonid Kulik em 1930, conta que, abre aspas, de repente o céu se dividiu em dois, e bem acima da floresta toda parte do... O cara é parte- português de toda- Portugal. Toda parte norte do céu apareceu coberta de fogo. Naquele momento houve um estrondo no céu, e foi um estrondo poderoso. O estrondo foi seguido por um barulho como de pedras caindo do céu, ou de armas sendo disparadas. A terra tremeu, bliat. Ah, bliat. Bliat. Então foi muito insano. Imagina que loucura. Você tá fazendo um piquenique, numa de boa, do nada você vira uma costela de 12 horas em segundos, cara. Deve ter ficado que nem aquele cara que acendeu o fogo de artifício segurando na boquinha assim, ó, e estoura na boca dele. Eu adoro esse vídeo. Esse vídeo é um dos meus preferidos. Esse vídeo, se tratando de pirofagia, é o meu vídeo favorito Sim, também. esse vídeo é ótimo. Então, assim, imagina o cara sentado a 65 km de distância, quando vê do nada, pá, Com a estoura um carinha rojão na cara. chamuscada. Que nem o Tom e Jerry, quando estoura Aham. a arma na cara deles, né? Muito bom. Mas esse, na verdade, não é todo o relato dele, né? Eu vou continuar contando aqui, ó, os detalhes. Vamos lá. Fofoca. Fofoca! Sergei Semenov, ele disse que, aí abre aspas, né? Ele continua falando aqui. Na hora do café da manhã, eu estava sentado ao lado de casa, no posto comercial de Vanavara, que fica a 65 quilômetros ao sul de onde ocorreu a explosão. Eu estava voltando para o norte, estava voltado, aliás, para o norte. De repente, eu vi isso diretamente ao norte sobre a estrada Tunguska. De Onco. Onco. O céu se partiu em dois e o fogo apareceu alto e largo sobre a floresta. A divisão no céu cresceu e todo o lado norte estava coberto de fogo. Naquele momento eu fiquei tão quente, olha, estava hot, Uau! que eu não pude suportar. Como se a minha camisa estivesse em chamas. Eu queria arrancar a minha camisa e jogá-la, mas então o céu se fechou e um baque forte soou e eu fui arremessado alguns metros adiante. Nossa, Você vê como é que foi a coisa. foi forte. Eu perdi meus sentidos por um momento, mas então a minha esposa, a esposa salvou. Guerreira ela. Ela Mesmo- estava em 65,1 quilômetros. Isso, não daí chegou ela lá não o sofreu impacto. tanto impacto, Entendi. entendeu? Minha esposa correu e me levou para casa. Depois disso veio um ruído, como se pedras estivessem caindo ou se canhões disparassem. Uhum. A terra tremeu. E quando eu estava no chão, eu pressionei a minha cabeça para baixo, tremendo e temendo que as pedras a esmagassem, né? Quando o céu se abriu, um vento quente correu entre as casas, como se viesse de canhões, que deixaram rastros no chão como caminhos e danificaram algumas colheitas.
Mais tarde, vimos que muitas janelas estavam quebradas e no celeiro, uma parte da fechadura de ferro se partiu. Eu tenho uma teoria. Eu acho que não era um meteoro nem nada. Eu acho que era sabe o quê? O quê? Uma festa de arromba com os russos dançando Tripaloski. Adidão cavado e Tripaloski. Tripaloski. Aquele volume que te treme tudo assim. Volume 300%. Não, papo reto, foi... Pô, eu gostaria de ter o conhecimento para saber quanto... qual foi o impacto a 1 quilômetro, sendo que a 65 quilômetros o cara foi jogado para trás. Foi arremessado, Tripaloski. Quem estava a 30 foi o quê? Pois é, Quem sofreu estava a as 20, injúrias, né, do morreu? impacto. Qual que é o limite ali do morrer e sair voando? Pois é, eu acho que ali na clareira, tudo que tava ali foi pra banha, mas né? quantos quilômetros de distância? Eu acho Sim, que foi uns eu acho 5 que- aí. Ou Olha, mais. se não mais, né? Ou mais. Porque ou mais, se o cara mais. tá contando aqui que é Mais, 65 mais. km, o cara sofreu esse impacto. Mais. Aqueles programas menos, né? Mais. A gente tá só achando que a gente não sabe de nada. Não. E você é profissional de TNT, por favor. Por favor, deixa uma mensagem pra cálculo gente pra explicando nós. mais ou menos o que pode ter rolado, né? Eu rodo no computador e a gente tira essa dúvida. Isso, joga os dados. Exatamente. Outra testemunha que estava na floresta, cerca de 6,4 quilômetros ao norte de Kirensk, conta que, abre aspas, por volta das 9 da manhã observamos uma ocorrência natural incomum. Bom, se era incomum, não era natural. Mas tudo bem. No norte da aldeia de Karelinsky, que fica a 213 quilômetros ao norte de Kirensk, os camponeses viram a noroeste, bem no alto, acima do horizonte, alguns corpos celestes, branco-azulados, estranhamente brilhantes, que eram impossíveis de olhar devido ao forte brilho. Então, como é que ele viu se era impossível de olhar? Óculos. Não tinha óculos em 1908. Não, já tinha. Óculos de sol? O sol. Sei Não lá, tinha né? sol em 1908. Tem essa também, né? Bom, a questão é que esses objetos desceram até certo ponto, né? Então, um corpo celeste apareceu como um tubo ou um cilindro, né? Ele falou. E o céu estava praticamente limpo. Apenas uma pequena nuvem escura foi observada na direção desse corpo brilhante. Ele fala também que o clima estava quente e seco. E quando se aproximou do solo da floresta, esse né? O corpo que era brilhante pareceu ficar borrado e então se transformou em uma nuvem gigante de fumaça negra e uma forte batida foi ouvida, como se grandes pedras estivessem caindo ou como se uma artilharia estivesse sendo disparada novamente, que nem o outro falou. Todos os edifícios tremeram ao mesmo tempo. Todos os edifícios tremeram, não ao mesmo tempo. Porém, ao mesmo tempo, a nuvem começou a emitir chamas de formas incertas. Imagina os caras vendo isso, né, na época, meu Isso Deus. aqui tá muito estranho, hein? Todos os aldeões foram atingidos pelo pânico e tomaram as ruas. As mulheres gritavam, achando que era o fim do mundo, fecha aspas. Foi o relato do outro maluco, né? A testemunha também conta que o barulho de artilharia se repetiu por pelo menos 10 vezes, com um intervalo de aproximadamente 15 minutos, ou 2 horas e meia. Durante um tempo, assim, você que é dos cálculos faz as contas. 2 horas e meia, ficou 10 vezes, 150 minutos, 122 horas e meia, isso aí, né? Muito bom. Sempre estive certo, nunca errei. Nunca errei, jamais errei. Mas fala mais, eu quero saber mais relatos. Eu tô começando a ficar encucado, porque pra mim parece que um meteoro ia atingir a Terra e os ET vieram e falaram, pô, deram um soquinho. Interviram, Já fizeram isso tantas vezes, né? É o que me parece. Sim, né? Mas se eles são tão inteligentes, porque eles não detectaram antes de chegar aqui. Pois é, talvez eles quisessem dar, tipo, só um sustinho na gente, assim, gente, se a gente quisesse... Ó, se eu quisesse. Ó, se eu quisesse aqui, tá vendo? Agora vamos, então, pro testemunho de Chuchan. Chuchan, da tribo... Meu Deus, esses nomes são muito difíceis. Chanyagir. É que isso é mais a oeste da Rússia. Lá tem muita tribo e território... que não vive muitas pessoas, então tem muito espaço aberto, daí tem essas tribos que tem esses nomes estranhos a oeste da Rússia, né? Então, esse relato aqui foi registrado por Igor M. Suslov, em 1926, né? Olha já a data aqui mais pra frente, né? Depois ele vai esclarecer isso aqui. Abre aspas. Tínhamos uma cabana junto ao rio com meu irmão Shikarin. Nós estávamos dormindo e, de repente, nós dois acordamos ao mesmo tempo. Alguém nos empurrou. Ouvimos um assovio e sentimos um forte vento.
Nós dois estávamos na cabana e não conseguíamos ver o que estava acontecendo lá fora. De repente, fui empurrado de novo, dessa vez com tanta força que caí no fogo. Nós ficamos assustados e começamos a gritar por nosso pai, mãe e por nosso outro irmão, mas ninguém respondeu. Havia muito barulho além da cabana. Podíamos ouvir as árvores caindo. Imagina, né? As árvores tombando. As crianças, né? Na época, Já um era. desespero instaurado, né? É o Sasquatch Os vindo, asfaltos. destruindo Aham. todas as árvores. Que loucura, velho. Aí ele continua, né? Nós Uhum. saímos de nossos sacos de dormir e queríamos fugir. Mas então o trovão surgiu. Esse foi o primeiro trovão. A terra começou a se mover e a balançar, e o vento atingiu a nossa cabana e a derrubou. Meu corpo foi empurrado para baixo, mas a minha cabeça estava para cima. Então eu vi uma maravilha. Olha a maravilha que ele viu, tá? Árvores estavam caindo, os galhos estavam pegando fogo. Ficou muito brilhante. Como posso dizer isso? Como se houvesse um segundo sol. Meus olhos estavam doendo, eu até os fechei. Era como que os russos chamam de relâmpago. Tipo, imagina nessa época que tipo, eles estavam recém dando nome pras coisas. Era o que os O russos chamam de dicionário era relâmpago. dessa finurinha ainda. Aham. Vou Bah. chamar isso de peido. Aham. Mas, assim, bate com o que a outra pessoa falou dessa luz azul. Porque o que impactou ele não foi a explosão em si. Foi a luz emitida por um outro objeto que a pessoa que relatou antes, que viu de longe, não conseguia ver. Essa luz que ele tá falando não foi da explosão, correto? Foi do objeto. Possivelmente, né? Vamos continuar vendo aqui. Tô curioso. E imediatamente houve um trovão alto. Esse foi o segundo trovão. A manhã estava ensolarada, não havia nuvens. O nosso sol, olha o nosso sol, tá? O nosso sol estava brilhando como de costume. E de repente veio um segundo. É a luz que o outro falou. Essa Era a luz, luz, era a forte, luz, né? era a luz, era a Aham. luz. Meu irmão e eu tivemos certa dificuldade para sair debaixo dos restos da nossa cabana. Tá. Então nós vimos novamente, mas em um lugar diferente, outro clarão. E novamente um trovão alto surgiu. Esse foi o terceiro ataque do trovão. O vento voltou, nos derrubou e atingiu as árvores caídas. Olhamos para as árvores, observamos as copas serem quebradas e também observamos os incêndios. De repente, meu irmão gritou: "Olhe para cima!" e apontou com a mão. Eu olhei e vi outro flash e outro trovão. Mas o barulho foi menor do que antes. E esse foi o quarto trovão, como um trovão normal. Esse lance de raio pra mim é assim, ou era algum poderzinho que eles estavam soltando pra parar o meteoro, ou era o Shazam se transformando, cara. Oh, ou era Shazam. um menino maluquinho que tava com a panela na cabeça e caiu um E raio, caiu e ele salvou, né? gritou, aterrou. Bah, Não, coitado. mas é muito doido porque eles falam de vários barulhos a cada 15 minutos. Esse pessoal não relatou isso, mas relatou barulhos de E trovões luzes. e luzes aham. num curto espaço de tempo, né? Sim. Entendi. Então, tipo, cada um, né, tá vendo de alguma maneira. É que, sei lá, às vezes a pessoa fica tão impressionada também que, tipo, vê alguma coisa, mas na hora de contar ela não consegue conceber aquilo e acaba, sei lá, falando de alguma Eu outra gostaria maneira. de saber se eles ouviram também ao estarem indo embora, porque acredito que em menos de 15 minutos eles já estavam correndo dali. Provavelmente, né? Se eles ouviram mais barulho, fiquei curioso Aham. pra saber, mas ele ouviu o barulho mais sequencial, Seguidinho, assim. assim, Seguidinho, né? aham. Aham, o que o outro falou que demorou minutos, assim, e tal. Sim, claro. Esse daqui, aparentemente, foi mais seguidinho, né? Muito interessante, eu estou adorando falar sobre isso. Tá gostando da história, tio Dani? Uhum. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre fofoca! Fofoca! Boatos que rolaram na época, E né? você acha que em 1908 não tinha boato? Boato existe Não. desde que, né, o ser humano não tinha, tava essa palavra nem aprendendo existia, fogo era lá. outro nome. Não era boato, o boato veio depois. Tudo sequente, né? Então, assim, ó, na época começou a circular uma história de que Tesla havia testado um dispositivo que disparou o tal raio causando a explosão. Mais Carcool. tarde, ao descobrir o que tinha ocorrido, ele tratou de se livrar do equipamento. De fato, ele estava fazendo experimentos com eletricidade e torres, mas nada que sugerisse uma tecnologia tão avançada e com poder de destruição tão grande. E também não sei se ele estava na Rússia no dia, então pode ser que... Não sei, eu já ouvi histórias, assim, sobre, tipo, um estudo lá, um teste que ele tava fazendo, e que daí deu algum BO, alguma ziquezira meio forte, assim, e ele falou, não vou mais mexer com essa fita aqui, não.
Não, mas eu acho que foi um meteoro. Como que ele vai parar o meteoro com raio? Não. Não, Não. descartado Não. por mim. Bom, vou continuar aqui, porque eu não sei de nada, né? Então, Só tô contando o que me só tô contaram, brincando. entendeu? Porque em 1908, posso ter até esquecido de algum detalhe, faz tempo isso. Né? Então, Alexander Kazantsev, um renomeado escritor russo, né, deu sua opinião escrevendo uma história afirmando que o evento de Tunguska foi causado pela explosão de um gerador nuclear de uma espaçonave. O quê? Curiosamente, alguns cientistas, entre aspas, né, russos, não apenas corroboraram a narrativa de Zarantsev, como foram além... Kazantsev, como foram além, afirmando terem encontrado evidências de uma possível civilização alienígena. Imagina se é. Só imagina se... Vou te contar um segredo. Conte. Meia-noite. Meia-noite eu te conto. Gente, vocês vão ficar de é. fora então, porque agora não é nem 10 horas ainda, né? Mas eu então... acho que é. Eu acho que é. E aqui onde você falou que era um renomeado escritor, não é um renomeado, é um renomado, tá? Porque senão renomearam ele pra o quê? É porque tava cientistas em aspas, eu achei que você tinha renomeado cientistas. Não, isso aqui é antes, ó. Alexander Kazantsev, um entendi. renomado escritor russo. Senão a família dele que vai vir brigar com a gente, que nós estamos renomeando o cara aqui. Mas depois desse fato que ele teve que mudar de nome, então... Porque ele ficou descreditado. Não, assim, a KGB sabe? foi atrás dele, né? Não, tô Coitado. brincando, gente. Falha no engano. Então vamos lá agora falar sobre como começaram, né, as investigações, porque daí começou a rolar, né, toda uma investigação, mas você isso... vai esperar da investigação de KGB? Sai fora. Os caras vão falar que caiu 1 litro de cianeto ali, tá tudo certo. Foi isso que matou a vegetação. Vamos lá, a primeira expedição registrada chegou ao local mais de uma década após o evento. Pra ver o cagaço, né? Pra você ver como é que tava a coisa, né, na época. Em 1921, o mineralogista russo Leonid Kulik, ele deduziu a partir de relatos, né, locais que a explosão foi causada por um gigantesco impacto de meteorito. Ao longo dos 10 anos seguintes, houve mais 3 expedições para a área. Aí o Kulik, né, ele encontrou várias dezenas de pequenos pântanos, né, ou buracos, cada um com cerca de 10 a 50 metros de diâmetro. E ele achava que poderiam ser crateras meteóricas. Daí, depois de um laborioso exercício de drenagem de um desses pântanos, ele encontrou um toco velho no fundo que descartou a possibilidade de que fosse uma cratera meteórica, né? E em 1938, o Kulik, ele organizou um levantamento fotográfico aéreo, né, da área, cobrindo a parte central da floresta nivelada, que seria em torno de 250 quilômetros quadrados, no caso. E os negativos dessas fotografias aéreas, que eram cerca de 1.500 negativos mais ou menos, de 18 por 18 centímetros, foram queimados em 1975 por ordem de... Ai, meu Deus. Ivente Krinov. Pode ser. Acho que é isso. Pode ser. Ser. Vamos dizer que é esse o nome dele, tá? Então, presidente do Comitê de Meteoritos da Academia de Ciências da URSS, como parte de iniciativa para descartar perigosas películas de nitrato, né? E as impressões positivas, né, quando a gente passa o negativo para o positivo, elas foram preservadas para um estudo mais aprofundado na cidade russa de Tomsk. Então, eles têm, né, algum material ali, tudo, né, das fotografias aéreas, mas eu acredito que talvez... Eu queria ver as fotografias aéreas na época que foi tirada essa foto, porque a foto que a gente é mais comum na internet, ela já é colorida. Já é de muito tempo 60, depois, 70, assim, né? Possivelmente. Queria ter visto como estava na época. Imagina a devastação total, assim, completa da área, né? Insanidade. Deve ter sido muito insano. Bom, expedições que foram enviadas para analisar a área nos anos 50 e 60 encontraram esferas microscópicas de silicato e magnetita nas camadas do solo. Esferas semelhantes a essas foram encontradas em árvores derrubadas também, embora não pudessem ser detectados por meio contemporâneos. Assim. Expedições posteriores identificaram tais esferas na resina das árvores. E análises químicas realizadas mostraram que as esferas continham altas proporções de níquel em relação ao ferro, o que também é encontrado em meteoritos, levando à conclusão de que eles eram de origem extraterrestre. Veio de fora. Novamente, assim como a adaga do faraó que tinha
uma quantidade insana de níquel por algum motivo pra época que não fazia nem sentido. Por que eles usavam esse material especificamente, sendo que esse é um dos únicos materiais que não tem aqui, que vem de fora. Tem algum sentido, e o níquel principalmente tá ligado a civilizações de outro mundo versus outros continentes. Sim, sim. É muito insano, né? É que o que falam assim, tipo, por exemplo, veio de fora. Não precisa linkar exatamente com alguma tecnologia extraterrestre. Não, sim, Mas, tipo, um meteoro, ele vem de fora. claro, sim. Entendeu? Então, tipo, ele traz, assim, porque às vezes as pessoas não entendem, tipo, vão achar que a gente tá falando de fora, foi algo que um alienígena trouxe e nos deu de presente. Não, Não, mas... são coisas que acabam Sim. vindo, que... Mas é estranho, em vários tempos e Pontos relatos da história aham. diferente, usarem logo um material para coisas tão grandiosas como a adaga de um faraó. Utilizarem coisas especificamente que Sim, não tem tipo, aqui. representações importantes, assim, Não de tem. coisas... aham. Por quê? Porque não fez com ferro, porque não fez com aço, porque não fez com qualquer outra coisa que a gente tem em abundância. Aham. Porque especificamente com algo que nem tem tanto em abundância, assim. Principalmente tem- naquela época, como... Tem um porquê, né? Insano, Deve ter uma né? simbologia, alguma coisa ali que significa que Ah, sim. talvez a gente não sabe ainda, mas um dia saberemos, né? Ou não. Ou não. Bom, a concentração das esferas em diferentes regiões do solo também foi encontrada para ser consistente com a distribuição esperada de detritos de uma explosão atmosférica de um meteoro. Estudos posteriores das esferas encontraram proporções incomuns de vários tipos de metais em relação ao ambiente circundante, o que foi tomado como evidência adicional de sua origem extraterrestre. Novamente, extraterrestre que a gente diz é De fora. de fora. E na área também foram realizadas análises químicas de turfeiras, que são um tipo de material pantanoso onde o composto vegetal morto ele não se decompõe totalmente porque ele está muito encharcado, né? Então, as análises dessas turfeiras, elas revelaram inúmeras anomalias consideradas consistentes com o evento de impacto, né? E as assinaturas isotópicas de isótopos, né, de carbono, hidrogênio e nitrogênio estáveis, né, na camada dos pântanos, correspondente ao ano de 1908, foram consideradas inconsistentes com as razões isotópicas medidas nas camadas adjacentes, e essa anormalidade não foi encontrada em pântanos localizados fora da região. E a área dos pântanos que mostram essas assinaturas anômalas também contém uma proporção anormalmente alta de irídio, semelhante à camada de irídio encontrada no limite Cretáceo-Paleógeno, né? Acredita-se que essas proporções incomuns, elas resultem de detritos da queda do corpo que se depositou, né, nos pântanos, e que o nitrogênio tenha sido depositado como chuva ácida, né? E uma suspeita de precipitação da explosão. O pesquisador John Anfinogenov sugeriu que um pedregulho encontrado no local do evento, conhecido como Pedra de John, é um remanescente do meteorito. Então, tipo, eles foram encontrando coisas ali, foram testando, né? Tipo, o que tinha antes, o que tinha depois e tal, pra ir fazendo essas comparações, né? Agora, o assunto que eu vou falar é o contraposto de pegou uma nave e bloqueou a chegada do meteoro. E é uma explicação que eu, quando vi essa história, foi a primeira coisa que eu pensei, mas ao mesmo tempo eu não sei como funciona, porque quando você... meteorito, cai na Terra ou algo do gênero, a gente sabe que ele entra em combustão, velocidade, ele vai... coisa. E se dentro dele tiver uma concentração de gás ou de algo muito inflamável que a gente desconhece e por si só ele acaba explodindo no ar. É sobre isso que a gente vai falar. Né? Porque tudo é possível, né? Sobre a hipótese de explosão atmosférica de um asteroide. Eu ia falar esteroide. Esteroides. Pra ficar bombado. Vai ficar forte, não. Bom, uma das principais explicações científicas para a explosão seria a de uma explosão atmosférica de um asteroide a cerca de 6 a 10 quilômetros acima da superfície da Terra. Meteoroides entram na atmosfera da Terra a partir do espaço sideral todos os dias. Você sabia isso? Normal. De boinha, eu vejo no interior, você vê um monte.
né? Viajando a uma velocidade de pelo menos 11 km por segundo, né? Tá, rapidinho. O calor gerado pela compressão do ar na frente do corpo enquanto ele viaja pela atmosfera é imensa. E a maioria dos meteoroides queima ou explode antes de chegar ao solo. Desde a segunda metade do século XX, o monitoramento rigoroso da atmosfera da Terra levou à descoberta de que essas explosões de ar de asteroides ocorrem com bastante frequência. Então, um asteroide pedregoso de cerca de 10 metros de diâmetro pode produzir uma explosão de cerca de 20 quilotons de TNT, semelhante à bomba Fat Man lançada em Nagasaki. Então não precisa de muito, né? Mas assim, que pedrada, hein? Foi mais insana que a do nosso amigo Cleiton Rasta. O Cleiton Rasta é muito versátil, né? A gente Ele entra olha. em todos os episódios. Paleontologia. Olha a pedra. A gente tinha que ter uma carteirinha de fã número 1 do Cleiton Rasta. Nunca vi pra gostar contador tanto de do Cleiton cara. Rasta no cantinho. Cada vez aqui. que aparece, começar a deixar aqui quantas vezes Um de aparece Cleiton Rasta e um de Manuel Gomes. Isso, Manuel Gomes. O Daniel tá apaixonado pelo cara. Ah, eu gosto dele. Pra quem não conhece, é o Dr. Caneta Azul. Caneta Azul, né? Bom, dados divulgados pelo Defense Support Program da Força Aérea dos Estados Unidos indicam que tais explosões ocorrem na alta atmosfera mais de uma vez por ano. Os eventos do tipo de Tunguska são muito mais raros, obviamente. E o especialista Eugene Shoemaker, que faz sapatos, estima que esses eventos ocorram uma vez a cada 300 anos. Ah, os caras foram sorteados, né? Mas então, foi há 100 e pouquinhos anos atrás, então daqui a pouco vai ter outro, né? Tá chegando. Tá chegando. Ou não, Ou não. melhor não, né? Bom, alguns experimentos sugerem que o objeto se aproximou em um ângulo de aproximadamente 30 graus em relação ao solo e 115 graus em relação ao norte, ao explodir no ar. Ele veio da maneira certa, assim. Ele veio, como é que é? Todo mimoso. Ele veio... Ele chegou chegando. Ele chegou gingando, assim, de ladinho. Ele veio como deveria ter vindo, né? Exatamente, que nem como Deus quis. Como Deus quis, exatamente. Deus é bom. Deus é bom. Agora eu vou falar um pouco sobre o fenômeno geofísico, tá? O consenso científico é que a explosão ela foi causada pelo impacto de um pequeno asteroide, né, como a gente citou agora acima. No entanto, existem alguns dissidentes, né, as pessoas que vão discordar ali. Então, o astrofísico Wolfgang Kundt, ele propôs que o evento de Tunguska foi causado pela liberação e subsequente explosão de 10 milhões de toneladas de gás natural da própria crosta terrestre, tá? Interessante também, né? Porque parece um bolsão. Pode ser uma junção de várias coisas, o gás de baixo junto com o fogo de cima com a explosão que fez um Sim, pode ser raio tipo uma receita do desastre ali, tipo, tudo tava... Bolo nuclear, receita, o nome, bolo nuclear, gente. E outras pesquisas, né, elas apoiaram um mecanismo geofísico para o evento. O evento de Tunguska não é o único exemplo de um grande evento de explosão não observada. O evento do rio Curuçá, em 1930, sabe aonde? No Brasil. Ah, com esse nome, né? Só podia ser aqui, né? Só podia. Foi uma explosão de um superbólido que não deixou nenhuma evidência clara de uma cratera de impacto, né? E os desenvolvimentos modernos na detecção de infrações pela organização do Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares e pela tecnologia de satélites infravermelhos reduziram a probabilidade de explosões atmosféricas não detectadas. E uma explosão atmosférica menor ocorreu em uma área povoada na Rússia 15 de fevereiro de 2013. Eu lembro desse aí que o cara tava dirigindo no carro. Que vem passando. E daí vem passando. Será que é esse? E ele baixa um negocinho pra... pra visão dele não ofuscar, né? E segue dirigindo normal, sem nem piscar, velho. Esse daqui foi em Chelyabinsk. Não sei se é esse mesmo, né, que você tá falando, mas provavelmente né? O meteoroide que explodiu era um asteroide que media cerca de 17 a 20 metros, né, de diâmetro, com uma massa inicial estimada de 11 mil toneladas. E infligiu mais de 1.200 feridos, principalmente por conta do vidro quebrado, né, que caiu de janela, estilhaçou, né, pela onda de choque e tudo mais. Levando tudo isso em consideração, o que vocês acham que aconteceu nesse caso? Nós gostaríamos de saber o que você, nosso caro ouvinte, acredita que foi. Levando em consideração todos os relatos aqui.
parada Sim. científica também. Tal. O que você acredita, tio Dani? Eu acho que foi um evento natural em conjunto com um evento não natural que Que fez isso acontecer. desnaturalizou tudo. Eu acho que foi algo que pode ser explicado pela ciência, mas que meu coração não acredita. O meu coração quer acreditar que foi força Eu alienígena. acho, assim, claro, é mais possível que não seja nada, mas É, fica aquela coisinha, assim, que aquela aí pressão. raio, luz azul antes, tem coisas que não batem, tem É. algo a mais. Assim, Tem algo a mais. Cadê o raio? Eu quero saber cadê o raio. Da onde Não. que veio o raio? pois é, aí que tá. Talvez tenha sido causado pela maneira como tava vindo ali, que nem o cara fala, Mas não tava em... tem raio no meteoro. Mas vai que era uma coisa que, tipo, tava vindo lá, explodindo o troço e a galera viu como se fosse um raio, mas talvez não fosse. Eu não sei. Não sei. Você sabe que eu Sei. sou tentada bastante, assim, a acreditar em coisas, eventos, assim, bem ufológicos mesmo, né? Que os extraterrestres vêm e põem a mão. Nesse daqui, eu sigo um pouco mais cética. Eu acho que realmente pode ter sido algo que tava vindo realmente pela pressão, calor ali e tudo. Explodiu e tal. E, tipo, os caras tão falando aqui é science, entendeu? Uhum. Os caras da ciência estão falando. Os caras da ciência da Rússia de 1900 e quanto. Essa é a questão, né? Nunca saberemos, né? É, mas não mas sei. eu acho que foi um evento natural, mas Que ainda teve um dedinho, assim, teve um dedo de alguma coisa, porque uma proteção ao alienígena. olhar assim. nas fotos, assim, você... É um bagulho muito absurdo, É né? muito absurdo. É muito absurdo. Você vai falar, ele pode ter entrado em combustão, pode ter explodido também, óbvio, entendo. Mas, cara, eu não sei. É difícil, É né? difícil, porque quando você vê a área, quando você vê relato de gente sendo jogada pra longe a 65 km de distância, você espera que você veja uma luz, você veja essa luz explodindo Aham. e detritos caindo. Você não espera ver uma luz azul chegando antes, numa forma cilíndrica. Tem coisa que não bate. Tem coisa que não bate. Essa parada, tipo, do que o cara falou ali, forma cilíndrica, tipo, é a única coisa que me faz pensar que poderia ter sido alguma coisa de uma intervenção extraterrestre, Até o brilho por exemplo. azul, pô, existem meteoros que quando eles caem, dependendo do que da propriedade majoritária que tem dentro dele, ele acaba emitindo cores diferentes. Eu compreendo isso. Só que essa luz e esse objeto cilíndrico foram vistos antes. Aham. Então, Não sei, talvez... Pode ser, entendeu? não sei. Fica aí pro imaginário de vocês. Aham. Conta aqui pra gente Eu nos vou comentários o que vocês acham. vou mandar o resumation pra gente encerrar o episation. Conta Pode que crer. vai olhando. Meu resumation hoje está em branco, mas foi mais ou menos assim. Ai, eu tô tentando... É porque é muito difícil fazer sem ter um Não, e outra apoio. coisa, vocês estão muito... Nada, não precisa ter resumo, não. Quer um resumo, Não, mas vai... tá, vamos lá. Em 1908, na região de Tunguska, os russos estavam lá fazendo... guru. Aí o que aconteceu? Vem um meteoro. Umas pessoas estão falando que explodia a cada 15 minutos, outras pessoas falam que explodia a cada 10 segundos, outras pessoas disseram que viram uma luz azul, outra que um OVNI em forma de tic-tac. Eu sei que o estrago foi grande, deixou um rombo imenso, um mega furo. Um mega furo. Um mega furo na floresta. Em imagens de pós-1960, muito provavelmente, não vou saber especificamente que ano, a gente vê uma cratera, né, somente uma grande. vegetação simples, muito grande, porém isso seria 70 anos após o acontecido. Então eu gostaria de Tem um pouco mais de imagem, pedir né? para vocês imaginar uma bomba atômica explodindo num lugar, uma coisa bem mais forte que a bomba atômica, muito mais, e 60 anos depois tirar uma foto. O momento em que aconteceu para 60 anos depois é incomparável. Aham. Então, assim, é muito interessante. Eu sugiro que vocês procurem Sobre a história, sobre né? essa história. Aham. O que é? Não sei. sabemos. Mas é isso aí. Esperamos que vocês tenham gostado. Um abraço. Abrax? Abraço. Abrax. E um abraço. Um abrax. Não tenho mais o que adicionar. Nem os caras sabem. Eles sabem, mas não querem nos falar. Basicamente isso. Possivelmente.
Esse negócio, por exemplo, da bomba atômica, tipo, imaginar que ali explodiu a bomba atômica. É meio complicado, porque se houvesse, né, uma explosão ali mesmo, tipo, teria devastado talvez muito mais Eu do acredito que foi sim. Eu acredito que a imagem que a gente vê, e a gente conseguisse tirar uma foto na época em que ocorreu, a gente veria pelo menos um estrago 5 a 10 vezes maior. Eu não consigo imaginar menos que isso. Porque ali, tipo, você consegue ver o trocinho lá, o buraco, né, tudo. Eu acho que se fosse, por exemplo, colocar em Os caras estão comparação. descobrindo pirâmide escondida embaixo de mato aí faz poucos anos. Imagina pra descobrir Como o é que é o nome daquela do Brasil lá? Eu não sei, mas descobriram uma não tem muito tempo, poucos anos. E agora imagina, vão saber um bagulho de 1908 que não tem nem prova que ocorreu. E podia ter sido eu que tava saltando de paraquedas e me deu um churril maldito. Que nojo. E estraguei tudo. Eu tinha tomado muito Quente, fruque sabe? Aquele com quente, bumbum. por isso começou a pegar fogo. Gente, foi esse o episódio. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram, papo.estelar, de se inscrever no YouTube, deixar o like, comentar se possível. Sigam o nosso ETzinho The Gogs, que está por trás da câmera falando dig-dig, ou não, morreu. Ah, tá Viveu, devagar, mas tá lá, voltou. tá lá. A conexão mental tá fraca. Aham. E, por favor, sigam a gente também no TikTok. TikTok. Papo Estelar. E é semana isso, que vem a gente né, vai falar sobre o quê? Não sei. Segredo. A gente não vai mais anunciar o próximo episódio. É isso? Exatamente. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado. Namastê, meus amigos, muita paz.